Olá pessoal, eu sou a professora Lucinéia Leite e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre radiação UV ou radiação ultravioleta, que se não soubermos como nos proteger, irá causar danos à nossa pele. Então vamos lá. Pessoal, vocês sabiam que a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, ela realizou estudos e concluiu que bronzeamento artificial aumenta em até 75% o risco de desenvolvimento de melanoma? Pois é, gente, é realmente uma situação muito complicada. E nós sabemos também que as máquinas de bronzeamento artificial, elas já foram proibidas em 2009 por uma resolução da vigilância sanitária. Por causa disso, porque aumenta o risco de câncer. Mesmo assim, pessoal, nós temos aí clínicas que oferecem a câmara de bronzeamento artificial. Então, está aí, né? Será que realmente eles se preocupam com a saúde do seu cliente? Eu acho que não, né? Porque se preocupassem, não colocariam à disposição do público um aparelho que pode causar tantos danos à pele, inclusive levando ao câncer. Mas e aí, né? O que é a radiação UV? A radiação UV é uma radiação eletromagnética, né? E os raios ultravioletas com um comprimento de onda menor que a luz visível e maior que a do raio-x. Aqui você vê a radiação, né? UVA, que ela tem uma penetração maior, ela passa pela camada de ozônio. A UVB, que parte dela é absorvida, né, pela camada de ozônio. A UVC, que ela é totalmente absorvida pelo oxigênio e pelo ozônio. A radiação UVA, ela tem um comprimento de onda, né, entre 320 a 400 nanômetros e é também chamada de luz negra ou onda longa. 99% dos raios ultravioleta que efetivamente chegam à superfície da Terra são do tipo UVA. Já a radiação UVB, ela tem um comprimento de onda entre 290 a 320 nanômetros. E como eu falei, ela é parcialmente absorvida pelo ozônio da atmosfera e a sua parcela que chega à Terra, ela é responsável por danos à pele, inclusive queimaduras. Já a radiação UVC, como eu falei para vocês agora no início, ela é totalmente absorvida pelo oxigênio e pelo ozônio da atmosfera. Vamos então nos deter um pouquinho à radiação UVA. A radiação UVA, pessoal, ela é extremamente danosa. Ela é responsável pela deterioração dos componentes dérmicos. Se a gente, depois nós vamos passar mais para frente, ela tem uma penetração, olha, maior, né? Ela chega até a camada dérmica. A destruição, né, de alguns componentes ocorre, por exemplo, alteração das fibras elásticas, desarranjo das fibras colágenas, dilatação dos vasos sanguíneos, aumento no número de células inflamatórias, danos, né, ao DNA da célula, certo, pessoal? Ela causa também, né, os queratinócitos na sua pele, eles perdem a sua orientação, há uma distribuição irregular de melanócito, e diminuição do número das células de Langerhans. A pele ela vai se tornando enrugada, seca, de cor amarelada, com menor elasticidade, né, com flacidez. Surge as manchas brancas ou acrômicas e também as manchas pigmentadas, que caracteriza então o fotoenvelhecimento. Com isso, aumenta-se a propensão do desenvolvimento de câncer cutâneo, melanoma e não melanoma.
Para você ter uma ideia, o câncer cutâneo não melanoma, na maioria dos casos, são carcinoma espinocelular e carcinoma de células basais e carcinoma de células escamosas. Raramente são fatais, mas o tratamento, pessoal, cirúrgico, ele é doloroso e muitas vezes desfigurante. Eles aparecem com mais frequência em regiões mais comumente expostas ao sol, como orelha, rosto, pescoço, antebraço, ok? Já o melanoma, ele não depende da ação cumulativa aos raios ultravioleta B, e sim de uma exposição intermitente, não contínua, que possa causar queimadura solar. Embora muito menos prevalente, né, que os não melanomas, ele é a causa principal de morte por câncer de pele. Além disso, a radiação ultravioleta também causa danos aos nossos olhos. Olha só, então a importância, né, de um óculos de sol com uma lente muito boa projetada para isso, né, não é esses óculos de R$ 1,99, tá, pessoal? Então, a exposição aos olhos, ela acontece quando a exposição é de curta intensidade. Quem mais sofre é a córnea, né? As manifestações, elas são agudas e elas surgem após um período de latência. Já a exposição de longa intensidade, quem vai sofrer é o cristalino e a retina, e pode se tornar um processo crônico, né? Doses elevadas vai acabar produzindo fotoconjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, ou fotoqueratite, né, que é a inflamação da córnea. As prolongadas, mesmo a baixa intensidade, ela pode produzir catarata, gente, pode produzir algum tipo de carcinoma, que pode ser irreversível ou exigir uma intervenção cirúrgica. Então, pessoal, nós sofremos a ação dos raios UV através de raios incidentes, né, que vêm da atmosfera, e dos raios refletidos na superfície terrestre. Então, através, por exemplo, eles se refletem da reflexão deles na água, há um aumento da intensidade de radiação em 5%. Já na areia, 25% aumenta a intensidade da radiação com a ação desses raios que são refletidos na areia. E a neve, para você ter uma ideia, ele aumenta 85% a intensidade de radiação. Aqui nós vemos, olha só, é um caminhoneiro, né, ele ficou exposto ao sol, porque ele dirigia seu caminhão, então os raios UVA, né, que são responsáveis pelo fotoenvelhecimento, eles atravessam o vidro, né? E ele ficou exposto há 28 anos à exposição do sol. Então vejam, né, o que aconteceu na hemiface esquerda desse caminhoneiro. Então, o envelhecimento, né, a perda de fibras colágenas e elásticas, né, a pigmentação, certo? Então, houve um envelhecimento. Isso para você ver como a radiação, a exposição inadequada à radiação pode causar danos e muitas vezes graves. Aqui eu trouxe mais um resumo do que nós acabamos de conversar, né, para você ter uma ideia dos efeitos da radiação. Então aqui a radiação UVA, né, aumento da produção de melanina, pigmentação da pele, destruição de colágeno e elastina, então causando envelhecimento, ataque ao DNA, provocando mutações genéticas e câncer de pele, a UVB, destruição das células e queimadura solar. Então é importante o uso de protetor solar, de roupas adequadas, né, que possam diminuir a incidência da radiação sobre a sua pele, o uso de um óculos, né, de sol, um óculos de boa qualidade, né, o uso de chapéu quando você vai andar muito, né, ao ar livre, e também o uso de protetor solar dentro do seu ambiente de trabalho por conta da luz branca, né, fluorescente, que hoje
existem em quase todos os ambientes de trabalho, né? Então é importante o uso do protetor solar. Para algumas pessoas que não entendem, né, o que vem aqui na rotulagem, eu trouxe alguns conceitos básicos, tá, gente? Para você entender um pouquinho. Por exemplo, vem escrito assim: ação hidratante. É um produto, né, que contém substâncias para manter a hidratação da sua pele, né? A quantidade de água da sua pele, que vai fazer com que a sua pele se torne mais saudável, sem perder elasticidade, né? Geralmente tem vitamina E, aloe vera, tem vários princípios ativos, né? NAPCA, vários princípios ativos hidratantes. Às vezes vem escrito alto, muito alta proteção. A expressão ela é igual a protetores com fator de proteção solar igual ou superior a 20. Ação antioxidante ou anti-envelhecimento é aquele protetor que contém substâncias que ajuda a combater o processo de oxidação da pele, né? A formação de radicais livres, e assim diminuindo, né, o aparecimento, minimizando, né, gente, o aparecimento de rugas e manchas. Tem os ativos comuns, por exemplo, vitamina E, vitamina A, né, chá verde, soja, né, beta-caroteno, enfim. Um produto fotoestável, né, indica que a sua capacidade de ação íntegra sobre o contato com o sol, então ele garante uma melhor proteção. Os hipoalergênicos, né, que é para as pessoas que sofrem de processos alérgicos, ele vai ter em sua formulação substâncias, né, que não são irritantes, que não causam alergia. Então são os hipoalergênicos. Não comedogênico. O que é uma substância comedogênica? É aquela substância que provoca comedão e acne, mais popularmente conhecido como cravos e espinhas. Então, um produto que tenha, né, na sua composição, dizendo que ele tem produtos não comedogênicos, ou seja, ele é isento de substâncias que provocam o cravo e a espinha, ou comedão e a acne. Um produto oil free, né, é um produto isento, né, de óleo na sua formulação, né, principalmente para as pessoas que têm a pele lipídica ou a pele mais oleosa. É interessante buscar, né, um filtro solar que seja oil free, ok? De rápida absorção, é um produto que não deixa aquela pele com a sensação grudenta, né, melada, brilhante. Então esse é um produto bem bacana, porque ele é bem absorvido pela pele, ok? Um produto resistente à água é aquele produto que resiste até 40 minutos de imersão em água. Isso que é importante também, dermatologicamente testado, é um produto que tem eficácia ou a segurança avaliada por pessoas competentes, ok? Da área. FPS significa fator de proteção solar, né? Ele quantifica a proteção dos raios ultravioletas tipo B, né? Que é relacionado à queimadura da pele, ok? E o número indica o tempo necessário para se bronzear. Por exemplo, um FPS 30, né? Ele levará 30 vezes mais tempo para ficar vermelho, né, a sua pele, caso você estivesse sem proteção solar. UVA. Essa informação ela pode aparecer de diferentes maneiras, tá, pessoal? Ela pode aparecer como UVA balanceado, alta proteção de UVA, ou porcentagem de proteção, como, por exemplo, 92% de UVA, ou símbolos demais, são cruzinhas, né? 3 cruzinhas, 2 cruzinhas, ou a sigla UVA dentro de um círculo que demonstra que o produto oferece esse benefício. Então, é interessante, né, você olhar a rotulagem e observar, né, esses itens. Bom, proteger a pele frente a essas manifestações, né, produzidas pela radiação UV, significa o quê? Você converter essa energia em uma outra forma de energia e ter garantias, né, que essa radiação não irá prejudicar a sua pele. Então, os filtros ultravioleta empregados nas formulações de protetores solares,
Eles precisam ser química e fotoquimicamente inertes, né, pessoal? Muitos protetores solares, eles contêm compostos orgânicos, ou seja, química orgânica que absorve a luz ultravioleta, como por exemplo o oxibenzeno, ou um produto inorgânico, ou que é um material opaco, né, que reflita a luz, como por exemplo dióxido de titânio e óxido de zinco, ou então uma combinação de ambos. Tipicamente, né, materiais absortivos são referidos como bloqueadores químicos, já os materiais opacos como bloqueadores minerais ou físicos. E aí a dosagem, né? Quanto de bronzeador, de filtro, quanto de filtro solar, me perdoe, eu posso passar, né? A dosagem para o filtro solar, ela pode ser calculada usando a fórmula para a área de superfície do corpo, subtraindo a área coberta por roupa, que dá proteção efetiva contra a radiação UV. A dose usada, né, pelo FDA nos testes de filtro solar é de 2 miligramas por centímetro quadrado. Então, vou dar um exemplo, né? Numa monografia do FDA, havia o seguinte exemplo, né? Se você pegar um adulto mediano, vamos dizer, de 1,63 m, tem 1,63 de altura, 68 quilos, 82 centímetros de cintura, fazendo os cálculos, essa pessoa necessitaria de exatamente 29 gramas para cobrir a sua área corporal não coberta. Bom, existem os estudos, né? Tem alguns estudos recentes, por exemplo, um que é da Universidade da Califórnia, indica que o filtro solar ele deve ser reaplicado em cada 2 horas para manter a sua efetividade, tá? E eles disseram o seguinte, que a reaplicação poderia causar mais dano às células do que o não uso do filtro solar. Por quê? Porque há a liberação de radicais livres extras emitidos por algumas substâncias químicas presentes no filtro. Existe um outro estudo também que diz o seguinte, que o filtro solar ele deve ser reaplicado, você está na praia, né, você está exposta diretamente ao sol, ele deve ser reaplicado a cada 15 ou 30 minutos, antes de você ir para a exposição, e depois você tem que reaplicar a cada 15, 30 minutos depois que você estiver efetivamente exposto ao sol. Mais reaplicações só são necessárias depois de atividades, por exemplo, como natação, né? Ou atividades que você venha a suar, aquele vôlei de praia, futebol de praia, você acaba ficando suado, então você tem que fazer uma reaplicação. Pessoal, de qualquer forma, recomenda-se então você consultar um dermatologista, não é o balconista da farmácia, então um profissional habilitado, ele poderá fazer então melhor indicação do seu protetor solar, calcular a quantidade de protetor solar que você deverá passar na sua pele, verificar os melhores princípios ativos, né, para que a sua pele continue bem hidratada, protegida e que tenha princípios ativos que melhorem, né, como colágeno, elastina, que venham a melhorar a formação, né, a função da sua pele, ok? Então é isso por hoje. Eu agradeço a sua atenção e vamos aguardar, né, até a próxima dica. Um grande abraço, fica com Deus.